Pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Não queira aos outros culpar. Sabe por quê, gente? O pecado faz isso com a gente. Ele maltrata. Ele acaba com a gente. Você viu o evangelho de ontem? Do filho pródigo? O que é que o pecado fez com ele? Acabou, até levá-lo a cuidar de porcos e a disputar com os porcos a própria comida. Deixa eu dizer francamente, o pecado, o demônio leva a gente a comer lavagem de porco deste mundo. Aliás, o pecado começa muito brilhante, como ele que saiu com os bolsos cheios de dinheiro, com toda a herança do pai, mas terminou de que jeito? Disputando a comida com os porcos. A história é sempre assim. E se o brilho da pessoa demora um certo tempo, é como diz o povo, para o tombo ser maior. Não duvide. Não duvide. Então a palavra de Deus está gritando para você: deixe de se maltratar. Deixe de se maltratar. Não queira mais viver no pecado. E ao mesmo tempo os outros, ouvindo o senhor falar, não queira aos outros pecar, aos outros culpar. E assim como aquele filho foi obrigado a partilhar do mesmo coxo que o porco, na nossa vida nós vamos partilhando com o pecado a mesma cama que a prostituta, que o homossexual, a mesma seringa, o mesmo tubinho de caneta para cheirar a cocaína. Nós vamos partilhando o mesmo cachimbo no crack, vai partilhando tudo. O mesmo carro, o mesmo carro, o mesmo motel, o mesmo talão de cheque. A gente vai partilhando tudo. Às vezes acabou a seda, é uma nota de R$10 que você enrola, deixava a sua maconha, enrola e fuma junto. Você vai partilhando no mesmo coxo, junto com aquele outro porco. E chega uma hora que você não sabe quem é o porco, se é você, se é a pessoa. O pecado faz isso. O pecado, ele humilha, como nós cantamos naquela música do ato penitencial: ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Nós acabamos nos tornando humilhados. Começamos nos palcos, nas luzes, começamos nos pedestais, no brilho, no fascínio, mas terminamos nos coxos, com o mesmo porco. Pecadores humilhados. Pecadores humilhados. E não é Deus que humilha, não, é o próprio inimigo que humilha aqueles a quem ele exalta antes. Deus é o contrário, quem se humilha, Deus exalta, né? O demônio não, o demônio exalta, põe lá em cima, depois ele humilha até lá embaixo. Eu tive a felicidade de, no começo dessa semana, estar o dia todinho com 19 aidéticos na sua fase terminal. Vamos gravar o programa Resgate numa casa que cuidava dos aidéticos em fase terminal. E eu estava com um homem de 36 anos. Ele dizia o seguinte, que bastou apenas uma picada. Foi só uma picada. Ele começou a fumar cigarro com os 14 anos, e com os 18 ele teve a sua primeira picada, e foi o suficiente. Nunca mais ele picou nada na veia, mas aquela picada, infelizmente, ele partilhou a seringa com uma pessoa que estava com AIDS. E se você olhasse para ele, você não ia gostar nada. Se você tivesse estômago fraco, você com certeza vomitaria na hora. Eu conversei com um outro que estava na cama, e ele de tão magro, que ele tinha que ficar nu, porque ele não conseguia mais nem se levantar, nem tomar banho, nem trocar de roupa. Então o banho dele era um pano molhado, que era passado sobre o corpo dele, sobre o órgão genital dele. E ali ele estava, na cama, você conversava com ele, ele mal falava, numa condição de humilhado. O pecado, ele humilha. Mas ao mesmo tempo você ia vendo um Jesus crucificado ali.
Só para dizer, não adianta, não resolve os outros culpar. Apenas nós precisamos deixar de nos maltratar, sendo parceiros do pecado. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Apenas diga: por hoje eu não vou mais pecar. Por hoje não. Por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Gente, é isso. Mesmo que não sejam grandes pecados que levem você a AIDS, também os pecados tolos. Masturbação, outros pecados na sexualidade, os avanços no seu namoro, mesmo no seu leito conjugal, vocês que são marido e mulher, quanta coisa errada rola. Muitas vezes a esposa não quer, não aceita, é humilhante inclusive, mas infelizmente, você homem não só quer, mas exige. E nesse acampamento o Senhor disse para nós muito claro: pare de se maltratar, pare de se maltratar, porque inclusive aquele tormento em que você fica, como escravo de masturbação, de sexo, de uma vida que você sabe que não é correta, você sabe que o tipo de namoro que você está vivendo não é bom, não é certo, o seu coração não concorda. Então, se você tem medo que os outros saibam, você tem medo que seu pai e sua mãe fiquem sabendo, você esconde de todo mundo. Talvez a sua vida de homossexualismo, a sua vida de lesbianismo, você tem pavor que alguém fique sabendo. Não faz muito tempo estive com uma pessoa que já está com 40 e tantos anos, que desde os 7 anos começou sendo vítima de um maior que ele no homossexualismo. E o coitado com 40 e tantos anos, casado, mas martirizado. A palavra é essa, martirizado, mais do que humilhado, martirizado pela sua situação e com pavor de que os outros soubessem. É terrível, é terrível. E a gente acaba percebendo que o pecado não compensa. Antigamente havia um programa de rádio, nos meus tempos de menino, que se chamava O Crime Não Compensa. Acho que muita gente conheceu esse programa. Gente, realmente o crime não compensa, o pecado não compensa, nenhum tipo de pecado compensa, nenhum. Então, pare de se maltratar. O que você tem que fazer é, por hoje não, por hoje não vou mais pecar, por hoje eu não vou namorar desse jeito. Vocês dois precisam criar coragem de dizer um para o outro: por hoje nós não vamos mais fazer as coisas que fazemos, e não vamos buscar as circunstâncias que nós costumamos buscar, porque você sabe, se você for para aquele carro, naquela posição, naquela situação, vai acontecer. Se você for para aquele lugar, se você for para aquela casa, se vocês ficarem sozinhos, vai acontecer. Então, você precisa ser coerente e os dois se dizerem um para o outro: por hoje não. Há tanta outra maneira de namorar, há tanta outra maneira de vocês terem um diálogo fundo. Eu não sei se você já percebeu que quando vocês namorados vão fundo no diálogo, no amor, eu podia chamar isso de união espiritual entre vocês. A atração física é menor. Mas quando vocês deixam livre a atração física e ela vai fundo, o que acontece, infelizmente, é que toda a união psicológica e espiritual de que vocês precisam para ser marido e mulher para. Tanto assim que aquele namoro que vai fundo na atração física acaba entre tapas e beijos.
Verdade ou não é? E muitas vezes os tapas acabam com beijos e com cama. Uma coisa que eu aprendi nesses tempos é que um casal de namorado, ou até mesmo um casal casado, quando começam a viver muito na carne, quando você perceba, casais de namorados que namoram há 5 anos, 6 anos, 7 anos, existem. Vejam como eles brigam demais. Eles brigam demais, brigas até violentas. Com exceção daqueles que namoraram de maneira santa, mas aqueles que se renderam aos apelos do pecado, eles vão se ferindo, se ferindo, se ferindo, eles vão arranhando, 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 e começa a nascer uma hostilidade, porque eles macularam, mancharam, tocaram, feriram muito a imagem e semelhança de Deus, e o que sobrou foi a carne, e começa a ter um relacionamento a partir da carne, e a carne, quando está se satisfazendo no sexo, nos beijos, nos abraços, nos amassos, ela como que toma uma anestesia, e ela, por aquele tempo, por aquele momento, ela deixa de brigar, mas quando aquela anestesia para, porque está apenas na carne, ela volta a brigar, ela volta a falar A, o outro entender B, porque foi desgastando, e vai nascendo, toda uma revolta interior, e você na realidade, você acostumou a carne àquela pessoa, mas a tua alma não suporta mais a alma daquela pessoa. Você acaba ficando junto porque a tua carne tem um imã com a carne do outro. Uma química, mas é como que se a osmose fosse tanta que agora você necessita do contato físico com aquela pessoa, mas a sua alma passou a detestar, porque ela feriu, ela maculou, ela manchou muito a imagem e semelhança do outro, e isso arrasta para o casamento. E quanto tempo, às vezes um casal casado viaja 4, 5 horas de carro, sem trocar uma palavra, querendo até pedir perdão um para o outro, mas nem lembra do que mais, que nem sabe mais o que ofendeu, mas vai ver, a carne ficou tão desgastada, que esvaziou todo o relacionamento, porque foi um relacionamento na carne. Assim como nós temos os nossos seminários de vida no Espírito, nós também temos os convívios, os relacionamentos na carne. O Espírito não se desgasta, mas a carne se desgasta, e aí nascem as brigas. Eu quero pedir perdão, mas nem lembro mais. Eu não falo mais com tal pessoa, mas nem lembro o porquê. Houve um desgaste tal, em que eu nem mais sei, de repente, aquele relacionamento esvaziou, e de repente a pessoa fala, o amor acabou. Não é que acabou, é que a carne se cansou. A carne acabou, apodreceu, e a alma ficou ferida demais. Então, meu irmão, pare de se maltratar. Isso você está se maltratando, e maltratando o seu cônjuge, maltratando a sua namorada, maltratando o seu noivo, a sua noiva, o seu namorado, é uma obra de maltratar um ao outro. Pare, e não queira culpar o outro, apenas no seu casamento, apenas no seu namoro, aprenda a dizer com ele, com ela, hoje não, por hoje não. Eu me lembro quando eu era namorado da Neia, quando eu percebia que eu estava naqueles dias onde a minha sexualidade estava à flor da pele, eu não inventava uma dor de cabeça, eu ficava trabalhando até mais tarde na fábrica, eu dava uma desculpa, mas não ia. Parabéns. Não ia. Até para aquele tempo, parabéns. E foi isso que fez, naquele tempo, eu gostar tanto da Neia, e a Neia gostar tanto de mim, porque a gente realmente partilhava as coisas. Erramos, caímos, mas naquela época, mesmo sem saber desse calendário que nasceu nesse final de semana, nós já também falávamos, por hoje não. E muitas vezes eu fiquei trabalhando na fábrica, muitas vezes eu não ia, porque eu sabia que se eu fosse, eu não ia aguentar. Então eu acabava ficando em casa. Então não adianta, apenas temos que parar de nos maltratar. Porque muitas vezes, até a chantagem do namorado, para com ela é isso. Mas se você me ama, se você diz que me ama, eu preciso ter uma prova do seu amor. Na verdade, essa não é a prova de amor, é justamente o contrário. É você, menina, que tem que dizer para você, se você me ama, então você precisa realmente
aguentar. Se você me ama, eu e você podemos dizer por hoje, não, por hoje nós não vamos pecar. É ao contrário, porque na verdade o amor leva à felicidade, não ao martírio, porque no fundo a pessoa acaba se martirizando. E é preciso dizer aos homens, não martirize a sua namorada, não martirize, porque ela, até pelo fato de ser delicada, Deus a fez assim, o tormento nela é muito pior. Mas depois acontece uma coisa terrível. A mulher é também como uma flor. Depois que você amarfanhou a flor, ela está amarfanhada e não retorna mais. A gente, homem, não. Passa, tem cascadura, mas quanta mulher depois, desculpe a expressão, depois se torna depravada, se torna libertina, porque infelizmente foi amarfanhada na mão de outros que passaram pela vida dela antes. Pare de se maltratar. E parem de se maltratar um ao outro. O Dunga disse muito bem. A carne cria uma dependência. Você acaba ficando dependente da carne um do outro, e a carne nunca se satisfaz. É como qualquer dependência. Quem toma bebidas sempre tem que tomar mais bebida e bebidas mais fortes. Quem entra para a droga e diz, não, eu vou ficar só nessa maconha aqui, só vou fumar para espairecer, para relaxar, não fica não. A pessoa sempre tem que tomar com mais frequência e drogas mais fortes. Porque a carne é assim, Pela dependência, a mesma coisa acontece com os relacionamentos. Pelo fato da carne não se saciar, exigir cada vez mais, o amor vai embora, o amor acaba, e depois vocês acabam se detestando um ao outro, embora dependentes um do outro. Gente, eu já vi drogado dizer que ele tem ódio da droga, mas não consegue viver sem ela. Exato. Há namorados, há amantes, há meninas que vivem uma vida afetiva juntas, há rapazes que vivem uma vida junta, que na verdade se detestam. Quanto ao espírito, quanto à alma, eles se detestam, só que não conseguem viver mais um sem o outro, porque um tornou-se droga para o outro. Por amor de Deus, pare de se maltratar. Não queira os outros culpar. Pelo contrário, diga, por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga, por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Estenda a sua mão. Aprenda a fazer isso. Abra o seu coração. Estenda a sua mão, abra o seu coração. Estender lá em cima, né? Para pegar em Deus. Deus está constantemente colocando uma corda para você se agarrar. Você precisa agarrá-la em cima, porque esta corda existe, essa mão existe. Estenda a sua mão, se agarre e abra o seu coração. Há um Deus por você, há um Deus por nós, há um Deus por vocês dois, há um Deus que não quer, porque ama vocês. Não é uma proibição, não leve isso como proibição, não. Eu tenho que agora abrir mão do sexo. Não, você tem que conquistar a felicidade. É um Deus que quer a sua felicidade e não que você se maltrata. Então por isso, levanta a sua mão, levanta bem alto a sua mão, abra o seu coração. Olha pro teu Senhor e se abra. E se abra a restauração. Com Cristo você vai superar.
todas as barreiras passar. Todas as barreiras passar. Desculpa. Vai firme. Mas você já viu na época das Olimpíadas, quando aqueles... Vou continuar aí. Quando naquelas Olimpíadas, aquelas corridas de obstáculo, você já viu que para a pessoa chegar até a faixa de chegada, ele precisa pular todos aqueles obstáculos? Ele precisa chegar, ele corre, ele está fazendo um esforço danado em correr, mas quando ele chega no obstáculo, ele precisa ainda puxar uma força a mais para saltar em velocidade, porque ele só vai chegar e ele não pode desviar dos obstáculos, porque senão ele é desclassificado. Mas ele também não pode ir atropelando, porque senão ele vai se ferir. Ele tem que saltar, ele tem que arrumar força e saltar aqueles obstáculos. E aonde tem essa força? Aonde está essa força? Com Cristo você vai superar todas as barreiras passar, todo pecado vencer, todo o pecado vencer. Um novo homem vai nascer. Meu filho, minha filha, esta é a certeza: com Cristo você vai superar todas as barreiras. Não vai embora não. Todas as barreiras passar, saltar. Com Cristo você vai superar todas as barreiras passar. Como é que continua? E todo pecado vencer. Todo pecado vencer. Tenha certeza, tenha certeza. E se cair, a receita foi dada também: se arrepende imediatamente, não deixa para depois, não se arrependa imediatamente. Deixa eu dizer uma coisa que é verdade da igreja, os padres estão aí até para me corrigir, mas não vão ter o que corrigir. Gente, é doutrina da igreja, não é doutrina de agora, pós-concílio, não. Meus tempos de menino, quando eu estudei o catecismo, muito bem estudado no seminário, lá o nosso catecismo era semelhante ao catecismo, o novo catecismo da igreja católica, era maçudo, era para valer. Então, a gente aprendeu desde aquele tempo que o arrependimento verdadeiro perdoa os pecados. O arrependimento verdadeiro, arrependimento sincero, arrependimento, perdoa os pecados. Daí você fica com a pergunta: mas então, se eu me arrependi e com isso eu fui perdoado, por que eu preciso me confessar? É que justamente o arrependimento perfeito, ele já inclui a confissão, que é o meio que Jesus deu para nós sermos perdoados. Então o que acontece é o seguinte: na verdade, na hora que você pecou, você precisa de confissão. Acontece que muitas vezes naquele momento você não tem aí a possibilidade de ir se confessar, não tem, porque não tem padre, porque não é o momento onde você mora, onde você está, a hora em que você está, não dá. E às vezes até mesmo o seu interior ainda está faltando alguma coisa para você ter coragem de chegar ao padre e dizer: mas veja, que você precisa de confissão. Se você quer realmente, no arrependimento, porque você viu a besteira que você fez, você porque ama a Deus, porque desgostou a Deus, porque você traiu ao sangue de Jesus, você detesta aquele pecado e não quer mais pecar, se arrepende realmente. E claro, a confissão já está incluído aí, já está incluído, porque a confissão já está incluída, Deus te dá um adiantamento. É igualzinho quando você vai, compra uma coisa, você dá a entrada, ou às vezes, se até o seu saldo é bom, o seu crédito é bom, você nem precisa dar a entrada, né? Você já pega, já leva para casa, já começa a usar. Se é um carro, você já começa a rodar com o carro. É um aparelho eletrodoméstico, você já põe em uso e você vai pagando. Você precisa pagar ainda, há algo a ser pago. Então assim, senão depois vem lá o proprietário e tira de você com todo o direito. Mas uma vez que você já queria e disse que vai pagar o preço, e tinha crédito, você levou. Jesus te deu o crédito.
Ele acreditou em você e deu a você todo o crédito. Então que beleza, gente. Quando a gente se arrepende de verdade, e claro, no arrependimento está incluída também a confissão. Meu Deus, logo que eu puder, eu vou me confessar. E você não pode ser sem vergonha com Deus. Mas que beleza, Deus já te dá um adiantamento e Ele te perdoa. E você já está perdoado. Você já está perdoada. Já está perdoado. Só que depois, como em qualquer prestação, você vai ter que pagar com a confissão. Mas que beleza você chegar já para o padre para confessar, mas perdoado, né? Deus já me perdoou, né? Mas quando me arrependi já estava incluído. Você chega com o padre até alegre: padre, eu já estou perdoado, mas eu estou com dívida. Eu quero testemunhar isso. Vocês se lembram que um tempo atrás eu fiquei com a minha coluna muito ruim, né? Se ficou. Fiquei muito ruim, fiquei para operar 2 vezes. E era uma hérnia de disco, né? Aqui na última vértebra. E eu fiquei muito mal, chorando, como uma criança chora por uma madeira, né? Chorando, com o meu nervo ciático da perna esquerda todo repuxado. Eu não conseguia esticar a perna, eu andava de quatro em casa. Chegou um momento humilhado na dura. Exato. Chegou uma hora que eu botei os 2 joelhos, as 2 mãos, para ir da sala para o quarto, do quarto para o banheiro. E eu disse para o padre, e disse recentemente para o padre Edemirso, que aquela minha doença foi uma brecha que eu dei para o pecado. É claro que não convém agora abrir toda a história para vocês aqui, mas já abri para o padre, abri principalmente para o padre Edemirso, uma viagem que nós estávamos fazendo. Eu disse um palavrão, mas eu estava no momento, era um início de acampamento, era uma sexta-feira de acampamento. Eu estava na mesa de som, a altura da mesa de som do chão na época era essa altura, e eu, impulsionado por uma situação, eu acabei falando um palavrão, saiu. E justamente após aquele palavrão, eu ia para casa, e eu pulei, uma altura desse tamanho, dessa altura. Quando eu pulei, eu senti que a minha coluna pesou. Foi a brecha que o inimigo estava esperando para me acamar. E me deu uma cacetada, e eu fiquei 22 dias de cama, rolando para um lado, rolando para o outro, rolando para um lado, rolando para o outro. E dentro daqueles dias, quando foi ali pelo 20º dia, eu percebi que eu precisava confessar mesmo. E foi aí que eu me confessei. E a partir daquela confissão, mas ainda feito no meio de lágrimas, ainda feito no meio de dores, eu me confessei, mas eu percebi que eu não confessei muito bem. Mas a partir daquela confissão, 2 dias depois o médico falou: você está curado da sua hérnia de disco, você tem a estrutura da sua coluna muito frágil, você não pode fazer muita força, mas a sua hérnia de disco não existe mais. E ele tinha marcado 2 operações para mim, numa segunda, depois na outra segunda. Ele decidiu esperar um pouquinho, mas logo depois daquela confissão, 2 dias depois, o médico disse que era impossível acontecer, a hérnia se desviar do nervo ciático. Ela se desviou, recolheu-se, e eu não precisei mais operar. Mas 2 semanas atrás, vindo de uma viagem de missão, eu e o padre Edemirso, conversando, batendo um papo com ele, e falando sobre libertação, falando sobre cura, veio naquela hora, mas como se fosse uma revelação de Deus: confessa de novo aquele pecado e fecha essa brecha. Mas brotou uma alegria tão grande dentro de mim, porque eu tinha certeza que naquela hora que eu confessasse, eu estava dirigindo o meu carro, e na Dom Pedro, a 140 por hora, que os guardas não escutem isso agora, mas ali, brotou uma alegria muito grande em mim, porque eu sabia que naquela hora eu ia confessar, e ia fechar a brecha que eu deixei abrir naquele tempo, e não deu outra. Eu falei: padre, para a conversa. Cortei até o que ele estava falando. Eu preciso confessar um pecado, senhor. Aí ele já se preparou, já se arrumou no carro, ele que estava meio assim, né? Ele já se levantou, ficou, fez o sinal da cruz, já começou a rezar, e eu esperei ele rezar um pouquinho, e eu confessei, mas daí eu confessei para valer. Aí eu abri o lacre mesmo, falei tudo, e ali, a 140 por hora, o padre me absolveu, e ali eu percebi que fechou a brecha que eu tinha aberto há quase 2 anos atrás. Ali fechou. E eu creio que a cura definitiva da minha coluna começou naquela confissão dentro do carro. Portanto, todas as barreiras, todos os pecados você pode vencer
A igreja nos dá essa condição. Esse por hoje não está acompanhado de muitas armas contra o inimigo. Uma delas, com certeza, é o sacramento da penitência. Então é isso, gente. Imediatamente se arrependa. Se arrependa sinceramente. Se arrependa com arrependimento perfeito, o mais perfeito que você puder. E daí, graças a Deus, você já está perdoado. Só tem que pagar a dívida, né? Assim como você foi lá, pegou um televisor, levou para casa, né? O dono lhe passou, né? Você vai ter que pagar depois. Vai pagar a dívida, vai se confessar. Mas você já vai se confessar perdoado, né? Completa. Se você não conseguir se arrepender perfeitamente, de qualquer jeito, vai se confessar por amor de Deus e acaba com o pecado na sua vida. Mas tenha certeza, você vai superar. Cantando comigo: com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Um novo homem vai nascer. Aplauda você mesmo, porque isso vai acontecer. Esta foi a pregação para você. Você é esse vitorioso, você é esse campeão em Deus. Deus quer levantar a sua mão. Levante a mão um do outro, você é esse campeão. Isso vai acontecer. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar. Todo pecado vencer. Todo pecado vencer. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Ressentimento, mágoa. Veja como o ressentimento, a mágoa, o ódio, a vingança atormenta a gente, judia a gente. Não se atormente mais, não se judie mais. Por amor de Deus, você viu aquilo que o Cabo Cunha contou para a gente, ao extremo a que ele chegou, por causa daquele ressentimento guardado, depois tornou-se ódio. Não se atormente mais, nunca mais. Todo o pecado vencer. Um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Você vai se tornar, tenha certeza. Um homem novo vai nascer no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!